Tá bom. Pronto, agora estamos gravando nossa aula. Gente, nós vamos finalizar. Temos uma pequena parte para finalizar de educação continuada. E chegou o pessoal atrasado aqui na sala. E aí, boa tarde. E aí, pessoal, chega tudo em gangue aqui. E aí, a gente vai fazer a nossa atividade de hoje também. Tá bom? Então, vamos começar. Bora, bora? Era, não tem mais, vou com os especificados da mão. Bora, senta que a gente vai fazer atividade. Se vocês sentarem, a gente vai saber qual é. Bora, bora. Que nada. Ó, eu não tenho máscara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois eu compro bomba para todo mundo, vão. Olhem só, gente. Mais uma vez, boa tarde. A gente começou falando na aula passada sobre o processo de educação continuada, né? Nós vamos terminar esse tópico de educação continuada e vamos fazer a atividade de vocês. Eu queria dar dois recados para vocês. O primeiro é o seguinte: o conteúdo da avaliação de vocês já está fechado, tá? Vai ser educação em saúde e educação continuada. Ambos os materiais já estão lá. A própria gravação da aula já ajuda bastante, né, no material. Outra coisa importante para quem está aqui presencialmente é que a partir de hoje está liberado em todas as salas o ar-condicionado. Por isso que todas as salas agora estão com o ar ligado, ninguém vai sofrer de calor. Eba, agora eu vou voltar. Tá? Kate falou até que vai voltar agora para a sala de aula. Vamos esperar. Olhem só, gente. Na nossa última aula, a gente acabou falando um pouco sobre esse processo de educação continuada. E é bom a gente lembrar que educação em saúde e educação continuada não são a mesma coisa. O nosso processo de educação em saúde é quando nós estamos fazendo um processo educativo adaptativo para o público em geral, um morador de uma determinada região, usuário do serviço de saúde, e já, por exemplo, o indivíduo que ele está passando por uma educação continuada já é um processo educativo, né, que está direcionado a qualquer profissional no seu ambiente de trabalho. Esse profissional ele pode ser um profissional da saúde ou não. Ou seja, existe educação continuada na área da construção civil, existe educação continuada na área da saúde, existe educação continuada em várias outras áreas e não necessariamente na saúde. Na saúde, ela é uma ferramenta fundamental, tá, para o avanço e desenvolvimento das atividades de qualquer profissional, seja ele um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, e lógico que para a enfermagem isso tem um dinamismo muito grande. Vamos ler aqui o trecho, olha. É necessário um setor ou serviço que agrupe, organize e coordene as atividades educacionais. As instituições de saúde têm denominado esses serviços como educação continuada, assim como educação em serviço e treinamento. Esse processo de educação continuada em serviço, segundo a OMS, ele é um processo permanente que se inicia após a formação básica, está destinado a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo frente às evoluções técnico-científicas e sociais. O que é que significa dizer isso? Quando a gente fala em evolução técnico-científica e social, nós temos dois exemplos aí importantíssimos. Como eu disse para vocês, o primeiro, evolução técnico-científica. Imaginem vocês na área da enfermagem, há 15 anos atrás, vocês tinham provavelmente um tipo de gelco, esse gelco se atualizou, nós temos gelco em disparo, entre outros. Isso é um avanço técnico-científico. Deixa eu ver um outro exemplo aqui, um outro exemplo famoso que tem. Quando vocês nasceram, provavelmente as mulheres, no caso, furaram logo a orelha de vocês na maternidade, né? Na maioria. Algumas não, né? E aí o que é que acontece? Antigamente ocorria da seguinte forma: a técnica, a enfermeira ia lá, às vezes com uma pistola,
ela disparava, puf, contra a orelha e fazia lá o susto, a criança chorava. Hoje em dia, gente, existem profissionais capacitados para fazer essa perfuração. Usam óleos essenciais, aromas, passa não sei o quê, relaxa a criança para poder fazer o furo da orelha, né? Isso foi um avanço, um técnico científico que fez com que as pessoas aprendessem, né, a, por exemplo, se atualizar. O que é importante a gente saber sobre isso? Profissional que não passa por atualização, ele fica para trás, né? Ele não consegue desenvolver seu ambiente de trabalho. Olha que coisa interessante. Não pensem vocês que o fato de vocês se formarem, vocês vão ter emprego fácil, né? Existe muita vaga de trabalho para enfermeiro, mas eles não contratam qualquer pessoa. Você precisa ter o mínimo de capacidade para exercer seu trabalho. Outra coisa curiosa é o seguinte: aluno que tira 10 não significa dizer que vai ser muito bom enfermeiro na prática, né? Significa dizer que ele tem muito conhecimento específico e é bom na teoria. Mas às vezes aquele que é o mais desconfiado é o melhor na prática. E aquele que é o melhor dentro de sala de aula talvez nos desenvolva muito dentro do ambiente de trabalho. Isso nos chama atenção porque tem gente que acredita muito nisso, né? Tipo, a Sandy tira só 10, ela vai ser uma excelente enfermeira. Se forma muitas vezes, infelizmente não é aquilo que a gente esperava, né? Outra evolução que a gente falou, além da técnico-científica, é a social. O que significa essa evolução social? Significa dizer que nós temos critérios sociais que também têm avançado, que estão nos fazendo nos readequar no nosso pensamento. Vamos dar um exemplo aqui muito famoso. Vocês já aprenderam a dar banho no leito? Sim ou não? Presta atenção. Já aprenderam a dar banho no leito? Provavelmente já, né? Vocês aprenderam a dar banho no leito em uma pessoa relativamente dentro de um padrão que a gente conhece. Mas será que vocês conseguiriam dar banho no leito num obeso de 250 quilos da mesma forma? Pois é, a gente não sabe se tem alguma técnica direcionada a ele. A gente, pois é, deve ter. E por que tu não sabe? Porque a busca por atualização é individual e contínua. O que é importante a gente dizer? Antigamente, a gente não via tantos pacientes obesos como hoje. Isso tem feito que a gente possa se inovar dentro da nossa assistência. A obesidade é um caso à parte. Mas vamos dar um exemplo aqui. Será que todo profissional sabe lidar com um paciente que está fazendo uma readequação de gênero, por exemplo? Com uma pessoa que está fazendo, por exemplo, mudança de sexo? Às vezes o profissional ele não sabe muito bem lidar com esse tipo de situação. Vocês acham que isso tem tornado mais comum hoje em dia? Claro que sim. A novela mostra isso, a mídia mostra isso, a realidade mostra isso. Então esses casos estão se tornando mais presentes. E como nós vamos lidar com isso? Será que eu vou chegar lá com o olhar julgador e falar, olha, não faça isso, né? Isso é errado. Não posso fazer isso. Eu tenho que exercer a minha capacidade profissional dentro daquela característica, né? Será que, por exemplo, assim como a obesidade, assim como essa questão de transgênero, outras questões sociais não podem, por exemplo, me deixar um pouco despreparados? Vamos dar um exemplo aqui: saúde mental. Vocês têm vontade de trabalhar com saúde mental? Não? Mexa a cabeça assim que não ou assim que sim? Não? A maioria aqui não quer trabalhar com saúde mental. Acredito que alguns de vocês possam ter até medo de trabalhar numa área como essa, né? E aí o que é que acontece? Tudo que o homem ele não conhece, silêncio, tudo que o homem ele não conhece, ele popularmente ele cria preconceitos. Então, por exemplo, eu não sei se eu contei isso para vocês na aula passada, mas às vezes eu ia no hospital de clínicas com alguns alunos, parecia criança com medo, segurando no meu jaleco, com medo de se distanciar, com medo de ficar perto dos portadores de transtorno mental. E por quê? Por acreditarem que eles são extremamente violentos, que são pessoas extremamente que não têm a capacidade, desculpa, de conviverem coletivamente ou com outras pessoas.
tá? Educação em saúde. São programas de treinamentos oferecidos pela instituição em uma área específica, visando o desenvolvimento da prática profissional. Então, gente, o que acontece? É difícil de acreditar que um hospital ou uma instituição qualquer, quando aleatoriamente pega seus profissionais e fala sobre qualquer assunto, ela obtém 100% de sucesso. Por quê? Porque as diversas áreas, as diversas pessoas têm necessidades diferentes. Vamos imaginar uma enfermeira que trabalha numa UTI neonatal, uma enfermeira que trabalha numa UTI adulta e uma enfermeira que trabalha na área obstétrica, né? Vamos imaginar que a enfermeira que trabalha na UTI neonatal, hoje um paciente dela morreu, um bebezinho. Lá na UTI adulta, um adulto morreu. E na obstetrícia, uma gestante faleceu. Qual será o caso mais sofrido desses três? Vocês conseguem pontuar? Talvez o bebê e a mãe. Talvez o bebê, talvez o gestante. A gente não consegue mensurar isso. Aí eu vou te dizer uma coisa. Imaginem 3 enfermeiras trabalhando na UTI neonatal. E as 3 perderam cada uma um paciente bebê. Qual será das 3 que vai sofrer mais com isso? Isso tem a ver com uma coisa chamada de subjetividade do indivíduo. Imaginem uma mulher que abortou espontaneamente com 5 meses, 4 meses, metade da gestação. Há pouco tempo, há 2 meses, e hoje ela vê uma criança morrendo lá na UTI neonatal. Vocês imaginam o impacto que isso tem nessa mulher? Ninguém no trabalho sabe que ela passou por isso. É por isso que a educação continuada ela tem que ir muito além de apenas passar uma informação. Ela tem que avaliar muito bem a subjetividade, como aquilo interfere na vida das pessoas. Né? Se todo mundo que trabalha naquele setor está preparado fisicamente, mentalmente, para lidar com as situações. Não é fácil, gente. Né? A gente pensa que, eu sou da saúde, vocês olham aqueles programas Grey's Anatomy, sob pressão, né? E aí acaba que vocês percebem uma dinâmica muito grande e acaba acreditando que aquilo é daquela forma. A gente cria muita sensibilidade pelo nosso público, né? Às vezes até aquelas pessoas que vocês têm um contato não tão prolongado, vocês ficam sentidos quando morrem, quando pioram. E outra coisa, a gente cria sensibilidade até por aqueles que a gente nem contato tem, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que me assustou muito hoje, só para a gente ter ideia. Eu acordei cedo hoje, né? Tomei banho, minha esposa ficou dormindo. Eu estava na sala, eu escutei um grito de socorro. Socorro! Na rua. Isso era umas 6h40 da manhã. Aí eu fui lá para a sacada, para a janela lá da sacada, olhar para a rua. E aí tinha uma mulher sendo assaltada na rua, né? E aí o cara jogou ela no chão, tava puxando ela pelo cabelo, e ela tava com uma mochila presa, tentando puxar a mochila, e a mulher gritando socorro. E eu tava lá em cima, né? Não dava nem para eu pular lá, porque é gradeado, né? Senão eu pulava, me apoiava no fio elétrico, ia. E aí o que é que acontece? É uma senhorinha, né? Apareceu, foi dar porrada no bandido, depois apareceu os outros caras aí deram porrada no bandido, aquela cena que todo mundo já conhece. A mulher trabalhava tipo de escritório, farmácia, toda arrumadinha, sabe? Aí rasgaram a roupa dela, o bandido, ela toda descabelada. O que é que acontece? A gente fica sensibilizado com uma coisa como essa, né? Você vê aquilo, fica penalizado, né? E tudo mais. Eu digo para vocês já imaginaram que o profissional vê morte todo dia? Vê uma filha chorando pela morte da mãe? Vê uma mãe chorando pela morte da filha? Isso mexe com qualquer pessoa. Ah, professor, eu tenho 10 anos de enfermagem, não interessa. Em algum momento isso vai te atingir ou já te atingiu. A educação continuada não quer te ensinar apenas a mexer com um gel com novo, a como realizar o acesso venoso mais seguramente. Ele quer fazer com que você tenha todas as características possíveis para ser mais produtivo e para ser mais saudável no ambiente de trabalho. O problema é que quando o hospital muitas vezes fala assim, olha, gente, hoje aqui
nós vamos falar sobre depressão, os sinais de risco da depressão. Ah, eu não quero, porcaria nenhuma, eu não vou, eu já sei o que é depressão, eu não tenho, eu não quero. E aí o que é que acontece? Ninguém quer participar. E às vezes lá naquele encontro, alguém comenta algo que você se percebe que você está passando por aquilo. E aí você, olha, pô, é importante então eu prestar atenção nisso. Talvez eu tenha que mudar minha conduta. Porque às vezes a gente fica tão fechado em um comportamento. Eu sempre passo sonda dessa forma. Para mim é a melhor forma que tem, mas é errado. Se não vê alguém de fora e falar isso para você, você passa o resto da vida fazendo isso. Tem gente que acha, não, isso aqui eu sempre faço desse jeito porque deixa tudo mais organizado. Tem um jeito melhor para fazer. Enquanto alguém não mostra para você, você vai ficar condicionado a manter uma constância dentro daquele comportamento ou atitude, né? Olha só, objetiva propiciar, né, experiências educativas no local de trabalho de forma contínua e planejada, oferecendo oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Se a gente olha para vocês, vamos imaginar que isso aqui é uma enfermaria, e eu olho ali a nossa amiga Luzia, né, a fulana, a Sandy, né, a Edinalva, aquela, e aí o que é que acontece? A gente precisa entender que muitos chefes de hospital, diretores, eles gostam de olhar para o seu público e gerar o que ele acha importante aprender. Tipo, olha esse pessoal todinho aí, tem cara que não sabe nada de biossegurança. Vou falar de biossegurança. E nós não podemos estipular educação em saúde apenas pela observação. Nós temos que instituir isso pela investigação. O pessoal está cometendo muito erro de administração de medicamento. Vamos fazer uma educação em saúde sobre isso? Bora. O pessoal está usando muito adorno. Bora fazer uma educação em saúde sobre isso? Bora. Então é preciso investigar o ambiente para que a gente possa realmente ter condições de entender melhor como aprimorar esse serviço. Isso é importante na enfermagem por quê? O que é que vocês acham? Alguém fala sobre alguma coisa? Se alguém acertar essa questão, já deixa aprovado a educação em saúde, não faz nem prova mais. Nada. Porque eu vou dar um exemplo muito direto para vocês. Se você, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei lá passado. Se o cara trabalha numa panificadora e erra a fórmula, ele joga a massa do pão fora e faz outra. Se você erra no vaso sanguíneo de uma pessoa, você mata ela. Então são exemplos, né, que não tem como se equivaler. Nenhuma área permite tão frente, tão pequena perante um erro como a saúde. O cara, quando constrói um prédio, ele pode identificar o prédio já todo pronto, aqui tem um erro. Quebra essa coluna, desfaz. Enquanto não mora ninguém, ele tem a opção de rever tudo. Na saúde, não. Diga, querido. Com certeza. É. Gente, vocês viram em Manaus o caso, agora essas 3 semanas, dos pacientes amarrados, contidos no leito, porque eles foram entubados sem sedativo? Cara, vocês têm noção do que é isso? Vocês acordando com um tubo na garganta, a agonia que deve dar isso, e não tinha sedativo? Pois é. Né? Então são situações assim que realmente nos chamam a atenção. E foi importante você falar sobre isso porque eu vou dar um exemplo para vocês. A educação continuada, como eu disse para vocês, nem sempre é feita para algo tão complexo. Hoje, existe um procedimento que é generalizadamente feito de maneira incorreta pelos profissionais da saúde. Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Vocês sabem qual é? É um procedimento comum da área da saúde, que as pessoas ainda fazem de maneira incorreta ou até nem fazem. Alguém chuta alguma coisa? Luzia Soares? Sandy Oliveira? Lavagem das mãos.
ainda é o procedimento feito de maneira mais deficiente dentro dos hospitais. É uma coisa simples. Não é passar uma sonda, realizar um procedimento cirúrgico, uma intubação. E é uma coisa que é falada em tantos locais. Vocês já viram? O hospital fala de lavagem das mãos. Mas mesmo assim, o seu público, o seu funcionário ainda comete esses deslizes. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não? Bom, olhem só, educação continuada também objetiva propiciar experiências educativas no local de trabalho de forma contínua e planejada, oferecendo essa oportunidade, como eu disse para vocês, de desenvolvimento pessoal e profissional. Os serviços de enfermagem e as organizações de saúde vêm percebendo a necessidade de promover a oportunidade de ensino para o seu pessoal no sentido de melhorar a prática da enfermagem. Gente, infelizmente a prática de enfermagem ainda enfrenta problemas que poderiam ser evitados na grande maioria. Erros, acidentes ocupacionais, contaminações que poderiam, né, infelizmente, estarem já em decadência, mas infelizmente ainda destroem a vida de muitas pessoas. O Conselho Federal de Enfermagem, junto com a ABEM, em estudos recentes sobre a força de trabalho, mostrou que 81% dos enfermeiros no Brasil consideram o oferecimento regular de educação continuada para a instituição. O que significa dizer isso? Significa dizer que quase 100% dos enfermeiros não considera adequado o processo de educação continuada. É muita gente não gostando desse processo, querendo coisas novas. Aí o que acontece? É meio contraditório. Porque quando o hospital ele quer vamos fazer, o profissional, aí eu não acredito. Não quero, não vou participar, não tenho interesse. É assim, Luzia? Ó, a Luzia tá aí, não quer fazer nada, né? Tem as ações, ela não tem interesse nenhum, tá? É importante para a eficiência e satisfação no trabalho. É interessante a gente entender, pessoal, que, por exemplo, a educação continuada é algo que vai ficar o resto da vida presente nos hospitais. Não tem como a gente pensar em ambiente hospitalar sem educação continuada, né? E ela vem para aprimorar cada vez mais essa relação que nós temos com o trabalho e com o paciente, tá bom? Segundo a OMS, educação contínua é como processo que inclui experiências posteriores ao adestramento inicial que ajudam o pessoal a aprender competências importantes para o seu trabalho. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, considera a educação contínua ou continuada como um processo permanente que se inicia após a formação, está destinado a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo frente às evoluções técnico-científicas e às necessidades sociais como um todo. Quando a gente usa lá em cima uma palavra adestramento, isso chama a nossa atenção porque a gente costuma usar essa palavra para animais, né? Olha, o adestramento. Adestramento é quando você condiciona um ser a realizar algo dentro de um comportamento esperado. Então, toda vez que eu falo isso, toda vez que eu oriento sobre isso, o indivíduo faz aquilo. Que nem um cavalo. Toda vez que eu puxo a corda, ele tem que pular. É um adestramento. Então, o nosso profissional, independente dele ter a sua autonomia, é necessário que ele corresponda a coisas diretas pedidas pelo hospital, pela chefia e coisas do tipo. Não tem como hoje o profissional da saúde pensar, eu não vou lavar a mão, porque eu só vou verificar a glicemia, eu não quero lavar a mão. Isso é errado. Isso é o tipo de autonomia que não pode existir. Tá bom? Alguma pergunta até aí?
A educação continuada, né, nesses hospitais é o conjunto de práticas educacionais planejadas no sentido de promover oportunidades de desenvolvimento ao funcionário, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetivamente e eficaz na instituição. Vou dar um exemplo para vocês parecer uma coisa besta, tá? Mas é assim, a minha irmã, quando ela era menor, ela estudava no SESEP. E eu não sei se onde eu estudava, se eu já estava na universidade ou não. E aí a gente queria ganhar dinheiro, né? Sabe o que a gente fazia? A gente fazia pizza para ela vender na escola. E aí a gente fazia pizza e aí eu comprava, né, um negócio de queijo, um tijolo de queijo, ralava para fazer que nem aquele queijo de pizza. Nossa, para fazer 20 pizzas, gente, eu levava uma tarde toda com ela. Tá legal. Uma vez a mamãe chegou para mim e falou assim: "Meu filho, por que você já não compra o queijo triturado, né? O cara faz isso lá e nem cobra para isso." Aí eu falei: "Tá de sacanagem comigo, né?" Aí eu fui lá. E aí cheguei lá, o cara rapidinho me deu tudinho, né? E aí eu fazia 45 pizzas numa tarde, né? Mais do que eu dupliquei. O que é que acontece? Às vezes, uma pequena informação, ela muda todo um processo produtivo. Pode ficar à vontade. Tá, tá. A professora Elisângela falou que assim que terminar, ela já vai entrar com vocês aqui por esse link mesmo. Tá bom? Tá. Não fica gravada? Tá, mas aí eu ainda não salvo a minha aula, então. Ah, tá, tá. Do Zoom. Tá, perfeito. Tá ótimo. Então, gente, o que é que acontece? Quando a gente fala de exemplos como esse, significa dizer que as informações elas podem ser decisivas dentro de um processo produtivo. Quanto à educação em serviço, são programas de treinamento oferecidas para a instituição em uma área específica, visando o desenvolvimento da prática profissional. Aí, olha só, gente, se a gente perguntar, quando tu te formar, tu quer trabalhar em qual área? Já sabe? Não? Você, que já sabe? E, já sabe qual é a área que tu quer trabalhar? Obstetrícia? Qual é, então? UTI? Então, o que é que acontece? A nossa colega, ela quer trabalhar em UTI. Ela vai fazer uma especialização em UTI. Mesmo ela fazendo a especialização, a prática dela é diferente. Todo profissional, independente de se graduar ou se especializar, a prática é o que leva ao aprendizado. É isso que a gente quer dizer. Essa educação é importante para amadurecer o seu conhecimento, fazer você raciocinar perante as situações, coisa que a faculdade, que uma especialização, ela não oferece, tá bom? Esse serviço ele está ligado diretamente ao departamento de enfermagem, na maioria das vezes, ou em alguma divisão de recursos humanos e serviço de educação continuada, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aí? Não. Antes da gente começar a nossa atividade, eu queria passar um aviso a todos, já que tem mais gente na plataforma e tem mais gente de maneira presencial, só para ninguém perder o fio da meada. Nossa avaliação está chegando, já estamos em março, a prova agora no final de março. Nós temos mais umas 2 aulas, eu acho, antes da revisão. E aí o que eu quero dizer para vocês: conteúdo de prova, educação em saúde, educação continuada. Você já tem uma atividade, quero passar mais uma para ser somatória às pontuações de vocês. Nós vamos fazer essa atividade agora, tá? Outra coisa importante também, não sei quem foi que me mandou uma mensagem que falou que não estava conseguindo abrir um material que eu mandei na plataforma. Ninguém mais me reclamou de nada, então acho que foi um problema só com essa pessoa. Então depois tentem baixar o material de vocês, vejam se as aulas estão ok, para a gente não ter nenhuma dificuldade, tá bom? Me perguntaram também se a prova ia ser presencial. Gente, não, né? Até agora eu só vi que as nossas provas continuam via plataforma, tá ok? Bom, eu oriento vocês a pegarem agora um caderno, uma caneta, que eu vou passar as orientações da atividade de vocês.
tá bom? É individual ou em grupo, Não professor? se preocupe, vai ser em grupo, mas eu já vou explicar tudo, tá? Primeira coisa, gente, atividade em grupo, vocês podem fazer no máximo em 4 pessoas. Professor, pode fazer em trio? Pode. Posso fazer em dupla? Pode. Posso fazer sozinho? Pode. Só não pode fazer em mais de 4 pessoas, tá? Vocês vão criar um plano de educação continuada, que vai ser dividido em 3 tópicos, tá? Peraí, professor, que eu estou escrevendo aqui rapidinho. Perfeito. Já, o senhor pode falar de novo, por favor? Vai ser feito um plano de educação continuada em 3 tópicos. Já posso continuar? Primeiro tópico, você vai identificar qual será o tema da educação continuada e vai justificar a escolha do tema. Identificar o quê? O tema e vai justificar o porquê da sua escolha. Por exemplo, eu vou fazer uma educação continuada abordando a violência contra os profissionais numa área de urgência e emergência. Por que eu escolhi? Porque atualmente o profissional de enfermagem ainda sofre vários exemplos de violência física e verbal, principalmente em áreas de urgência e emergência. E isso é decorrente pelo fato da maioria dos pacientes estarem sentindo dor, estressados pela espera. Isso condiciona o profissional a passar por esses episódios. Estão vendo? Não vamos usar o exemplo que eu dei, mas é mais ou menos isso. Tá. O segundo é a escolha do profissional, a escolha do grupo que vocês querem para essa educação em saúde, continuada. E por quê? Por exemplo, eu, dentro do exemplo que eu dei, vou escolher como público enfermeiras do sexo feminino entre 30 e 40 anos. Tal grupo foi escolhido pelo fato de ser o grupo mais característico que sofre violência dentro das áreas de urgência e emergência. Ótimo. E o terceiro ponto são os resultados esperados da educação continuada. Vocês vão pontuar 5 pontos que são os resultados esperados da educação continuada de vocês. Eu vou dar o meu exemplo desse que eu estou usando. Primeiro ponto: espera-se com a educação continuada, as profissionais da enfermagem saibam lidar de maneira mais organizada com o processo de violência no ambiente de trabalho. Outro ponto: espera-se que com os atos de violência, os profissionais da enfermagem possam avisar a direção do hospital ou da unidade em até 30 minutos após o ato. Terceiro, espera-se que em caso de violência direta, de agressividade direta, possa ser encaminhado, ou seja, vocês vão mostrar o que vocês querem que os profissionais aprendam a fazer com esse processo de educação em saúde. Ou seja, 5 pontos do que eles precisam fazer. Alguma pergunta? Kate Laene, você que é representante? É para entregar É para quando esse entregar trabalho? agora, até 4h30 da Já. tarde. Pode mandar. Ok. Olha, eu não encontrei o seu material na plataforma também. Eu fui procurar Que agora material que você não encontrou, querida? os slides. Está em Tá forma lá, de assim. PDF anexado. Pois é, eu não achei anexado lá. Eu acho que é por isso que a pessoa que foi procurar também não achou. Então, Kate, me manda daqui a pouco um oi no WhatsApp. Quando eu chegar em casa, eu mando para ti pelo WhatsApp. Tu já põe no grupo, pessoal. Tá bom, então. Tá? Professor, Mais repita alguém que. o segundo ponto. O segundo ponto é dizer qual é o público que você vai escolher para o processo de educação continuada e justificar a escolha.
Então, gente, eu vou botar aqui. Eu acho até que vocês já têm, mas eu vou até botar aqui. Vou botar meu telefone para vocês me passarem pelo WhatsApp. Até 4h30, no máximo 4 pessoas. Eu não vou desligar o Zoom, tá? Vou ficar aqui e aí qualquer dúvida é só me chamar. Estou aqui, tá bom? E professor, Diga, querida. essa é a segunda atividade, né? Segunda atividade. E qual é a primeira que eu não estou sabendo? Eu posso ver depois. E aí eu também, aqueles que não fizeram, podem ficar com essa atividade de hoje já valendo pelas duas também, não tem problema. Tá bom, professor. Tá Obrigada. bom? Nada. Uhum. Eu acho que eu não fiz essa sua primeira também. Eu acho que tu fez, Everton, porque se eu não me engano tá teu nome lá. Professor, acho que eu não fiz também, não. Francimeira não professor fez, também. porque se eu não me engano nesse dia tu tava até na praia. Também não fiz. É, Eu só Natália. não fiz, eu acho que foi naquele dia que eu saí mais Olha, a cedo. Sandy fez, a Keila fez, a Luzia fez. Eu não Foi fiz. semana Odilene passada? fez. Professor. Eu não fiz também Tá. essa atividade. Foi semana passada também, não fiz. Kate, depois, quando acabar a aula, me manda um WhatsApp pedindo as aulas. Eu também vou ver essa situação da atividade, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada.